Olá, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um webinar da Coteminas. Nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto fundamental, cada vez mais valorizado e olhado com mais carinho por toda a sociedade, por todos nós. O assunto é o sono. O sono tão reparador, tão fundamental, mas que a gente às vezes não dá o devido valor, a gente não consegue aproveitá-lo da forma como devemos. Hoje estamos aqui para discutir esse aspecto tão importante, seguindo essa proposta de conscientizar as pessoas sobre a importância do sono. A Coteminas propõe essa discussão hoje com alguns especialistas, com pessoas que viveram na pele a questão do sono, que estudam o sono e trazem para a gente muita informação. Eu estou aqui com a Viviane Brafman, com o consultor de marketing e palestrante o Walter Longo, também com o José Salib, todos com algo a contribuir para essa questão do sono, para nos dar bastante informação, melhorar a nossa qualidade de sono. A gente dá importância a tantas outras coisas fundamentais. O sono ainda está um degrau abaixo. Ele tem que estar no mesmo patamar de atividade física, de alimentação, afins. Um pouco disso nós vamos falar aqui nesse webinar da Coteminas. Começando com você, Vivi, vencedora do Aprendiz 1 lá em 2004, ou seja, 16 anos atrás, agora conselheira do programa. Como é que você vê essa questão da obtenção do sucesso de geração para geração, você que está no mercado acompanhando de perto, como isso evolui de geração para geração nas empresas hoje no mundo corporativo? Pois é, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É um assunto muito polêmico, por assim dizer, né? Porque a maioria das pessoas não faz uma associação entre o sono e o sucesso, né? Isso é considerado por os executivos e empresários como coisas totalmente separadas, diferentes, independentes. E Walter Longo sabe bem que participar do aprendiz, bom, do outro lado da mesa, não como conselheiro, mas como participante, então lá em 2004, 2003, foi onde eu literalmente perdi o sono e posso te falar, Fernando, que até hoje eu tenho muita dificuldade para pegar no sono. Uma vez dormindo eu vou, mas depois não. E eu senti na pele, gente, o impacto disso na minha vida profissional, sem falar do impacto na minha vida pessoal, né? Porque eu sempre converso muito com o Walter a respeito de, hoje, uma das principais soft skills que um executivo, um empresário precisa ter, sem dúvida alguma, é a criatividade, né? E a criatividade, ela é feita baseada no seu repertório, na quantidade de informação que você foi exposto, né, durante toda a sua vida, o que você leu, o que você participou, o que você ouviu, as pessoas que você conhece, todas essas informações armazenadas, né? E essas informações são armazenadas no nosso hipotálamo, né? E conforme a gente não desenvolve uma boa qualidade de vida, não tem um bem-estar, não tem uma vida sadia, né, por assim dizer, a gente diminui o número de sinapses que são feitas e aí você encontra pessoas totalmente dentro da caixinha, né? Então, onde você não consegue integrar os assuntos, você não consegue ter uma boa memória, você não consegue lembrar de situações, momentos ou casos para que você desenvolva sinapses suficiente para você ser criativo e você se dar bem no ambiente profissional e no ambiente pessoal, sem dúvida alguma, né? Então, eu confesso que o estresse no meu caso, né, específico de um reality show, o estresse do aprendiz foi tão grande que, olha, quanto tempo já faz, Walter? 16 anos. 16 anos. Tá aí. E ainda, eu estava aqui até com a caixinha, mas também não vamos precisar fazer merchan aqui, mas eu tomo um remédio da Sanofi para dormir. Até hoje, vocês acreditam? E depois eu fui ler, estou descobrindo que impacta a memória mais ainda. Então, já não sei o que é pior, gente. Tomar um remédio para dormir que vai diminuir minha memória ou não dormir que diminui minha memória também. É verdade. Uma das palestras do Walter fala em alguns mandamentos e, assim, o remédio é algo que deve ser muito evitado. Tem outras grandes dicas que o Walter já deu em palestras aí a respeito dessa questão do sono. A gente vai discutir alguma delas por aqui. Você, Salib, durante todos esses anos aí à frente da HSM, em contato com grandes executivos, CEOs, alguns gurus de gestão no mundo todo,
Como é que você acha que essa cultura empresarial enxerga essa questão do sono? Como é que você vê as áreas de recursos humanos trabalhando essa questão? É uma questão que hoje recebe mais atenção do que anos atrás? Bom, hoje, além da HSM, eu já passei a HSM já há 4 anos atrás, né? Hoje eu sou autor de livros, palestrante, escrevi nos últimos 3 anos e meio 5 livros, incluindo o Algoritmo da Vitória aí na sua área também, né? Na área de esporte, e dou palestras, workshops. E o sono sempre foi um problema para mim, né? Desde jovem, né? Eu não sei, eu vou passar essa vida sem saber exatamente o que é ter aquelas 8 horas ininterruptas, né? Isso nunca aconteceu desde jovem, né? Sempre muito ansioso. Eu nunca achei que o sono para mim tem um problema. Eu acho que sono é perda de tempo. Porque eu quero fazer tanta coisa, né? Que o sono para mim, eu falo, pô, se eu dormir muito, eu vou perder 2, 3 horas porque eu poderia estar fazendo alguma coisa. Então já começa mal, né? Eu vou dormir não querendo dormir, entendeu? Então, isso já é um problema. Mas, logicamente, eu sei que é preciso, acordo à noite, e o que eu consigo fazer é dar uma dormidinha depois do almoço de 1 hora para me levar para outra metade do dia. Quer dizer, o pouco que eu consigo fazer na primeira metade do dia, e aí eu tenho que dormir. Agora, tem dias que não dá, tem alguns compromissos que me levam direto, né? E aí é um tormento, realmente é duro. Aí vem a minha Coca Zero, né? Que não tem jeito. E assim tem vindo, né? 61 anos. Agora, faço muito esporte, eu tenho uma vida tranquila depois que eu saí da HSM. Eu digo, né? Sempre procuro é uma coisa que eu não consigo comprar dentro de mim. Então, sempre estou procurando alternativas, né? Mas, cara, eu não consigo achar solução, juro, sinceramente. Já tentei tomar remédio, não gostei do efeito que fez em mim, me deixou extremamente confuso, extremamente perturbado. Qualquer tipo de remédio, a não ser aquelas remédios mais naturais, assim, né, para ajudar você a pegar no sono. Mas realmente não tenho ideia do que seja dormir assim, o sono da bela adormecida. Muito difícil que eu passe. Faço muito exercício, tenho uma vida extremamente saudável, não fumo, não bebo. Pô, durmo cedo, 11h30, no máximo meia-noite, mas não... E vivo assim, cara, tem sido a minha vida inteira, desde moleque era assim, sabe? Já passei, eu já consegui fazer coisas incríveis dormindo 2 horas por noite, assim. Era impressionante. Mas eu fazia coisas incríveis. O meu sonho, eu falei, bom, se eu conseguir fazer o que eu fiz na vida, não foi pouco, sem dormir, imagina dormindo, cara. Acho que eu seria um super-homem. Porque é verdade, eu já tive, por exemplo, alguma noite que eu dormia assim 5 horas seguidas, né? Que para mim era um negócio que não dava nem para imaginar. E aí, pô, me sentia assim que nem o super-homem. Então, total ciência, mas, cara, muito difícil. Talvez, dizem que eu sei que eu tenho apneia, né? Então, estou emagrecendo para isso, que ajuda também. Tem várias alternativas, mas a minha vai além de tudo. A minha vai com o problema de que dormir é perda de tempo, entendeu? Esse é um problema. E a questão da apneia é algo que, assim, a população, 45% da população mundial sofre com distúrbios do sono. A apneia é a mais comum dentre todas elas. Mais de 100 problemas relacionados ao sono, a apneia é a mais comum, são mais de 100 milhões de pessoas afetadas com a questão da apneia, que é a mais popular, que a gente tem mais contato também, conversando com o pessoal. Walter Longo, na sua carreira como executivo de multinacionais, muitas viagens, acredito que durante um certo período da sua vida tenha sido como a do Salib, muito volume de trabalho, muita viagem. Hoje você consegue falar sobre o sono de uma maneira muito clara, muito esclarecida, estudada, e sabe o que tem que fazer para dormir bem. Sempre foi assim ou não? Olha, Navina, é interessante eu ouvir a Vivi e o Salib, porque eu passei uma vida profissional inteira dormindo muito pouco também. 4 a 5 horas por noite era a média do que eu dormia. E, de certa maneira, assim como o Salib, eu achava dormir uma perda de tempo. Então, eu aproveitava o silêncio da noite para ler, para estudar, para responder e-mail, me atualizar nas notícias, né? E alguns anos atrás, devido a um problema de saúde na família, não em mim,
eu fiz um estudo muito profundo sobre sistema imunológico. Acabei, no fundo, me tornando um especialista nesse assunto, tentando identificar, então, quais eram as razões que levam alguma pessoa à baixa imunidade. E de todas as razões que reduzem as nossas defesas, o estresse, como a Vivi falou, estava na liderança, ou seja, eu, de alguma maneira, ao ver que o estresse era, no fundo, o maior causador da baixa imunidade, eu busquei, então, formas de eliminar os fatores estressores. Então, como eu viajava muito, eu passei a me vestir só de preto, porque assim eu não tinha que me preocupar com a roupa que eu teria que levar, né? Comprei, eu tinha 3 carros, eu troquei os 3 carros por 3 carros da mesma marca e modelo, porque isso evitava que eu tivesse que me preocupar de que lado enchia o tanque, como é que eu programo o kit multimídia, ou seja, o carro, de certa maneira, vamos dizer assim, eu já tinha pleno domínio dele. E quando eu viajava, eu alugava o mesmo carro no outro país, exatamente para não ter que ficar preocupado com isso. Então, o meu entorno passou a ficar absolutamente automatizado, sem necessidade da minha atenção, e com isso diminuindo o meu estresse. Eu pus, por exemplo, rastreadores das minhas malas para não ficar tenso na esteira de bagagem, tentando descobrir se os meus pertences chegaram comigo naquele aeroporto ou não, e assim por diante. Então, com isso, eu fui eliminando todos os fatores estressores que, de certa maneira, contribuem para a baixa imunidade de cada um de nós. Só que um deles, a privação de sono, causada nas viagens pelo fuso horário, pelo excesso de reunião, eu não consegui eliminar, ou pelo menos não dei a devida importância, porque quando a gente dá importância, a gente acaba resolvendo. Mais recentemente, graças à minha aproximação com a Coteminas, eu acabei participando desse projeto Persona, eu descobri todos os riscos e malefícios do dormir pouco ou dormir mal, que vão muito além da baixa imunidade. Eu entendi os problemas das neurotoxinas que se acumulam no nosso cérebro, gerando lá na frente doenças degenerativas como Alzheimer. Eu aprendi a respeitar o meu ritmo, o meu círculo circadiano, não é? Porque eu tive a noção muito clara de que os hormônios do nosso corpo se regulam pela qualidade do nosso sono. E, principalmente, eu aprendi que há uma relação bionívoca entre o dia e a noite. E aí talvez seja a grande descoberta. Se, por um lado, dormir bem gera um dia seguinte mais pleno, mais produtivo, mais criativo, como falou a Vivi, um bom dia também gera um sono mais reparador. É um processo interdependente que nos permite, então, ter uma melhor performance profissional e uma vida mais saudável e, principalmente, com mais entusiasmo. Então, hoje eu procuro, já faz algum tempo, dormir 8 horas por noite. Eu entendi que o momento mais produtivo das nossas vidas é quando nós estamos dormindo e não quando estamos acordados. Ou seja, durante o sono, o nosso organismo está limpando o nosso cérebro, regulando nossos hormônios, revisando o nosso tônus muscular, potencializando o nosso sistema imunológico e assim por diante. Então, eu sou hoje, posso me considerar um convertido. Passei a valorizar o sono cada vez mais. Espetáculo. É o que todos objetivamos. Agora, Walter, você falou da questão, essa transformação se deu quando você chegou nesse projeto Persono. Explica um pouco para a gente como é que esse projeto que você está inserido e que você aprendeu e se transformou através dele. É isso mesmo. Esse é um projeto criado pela Coteminas sob a liderança do Josué Alencar e que passou a ser uma unidade do grupo voltada para colaborar com a sociedade para uma vida melhor através de um sono reparador. Então, a Coteminas já trabalha há muitos anos, né, trabalhando naquele segmento de cama, mesa e banho, portanto, já produz produtos para que as pessoas durmam. Mas o projeto Persona ele é composto de várias partes que vão desde a análise de métricas que nos permitam avaliar quão bem nós estamos efetivamente dormindo, até como atuar na internet das coisas, permitindo que a ciência do feedback nos permita alterar comportamento e não apenas firmar convicções. E faz parte também do projeto participar de um esforço didático de conscientizar a população sobre a importância de sono. Então, o Persona é um projeto ainda em fase inicial, mas já com muitas atividades e, pelo que eu tenho visto, muitas novidades programadas aí para muito breve. Agora, Vivi, a gente ouviu o Walter e o Salib falarem que essa história de dormir é perda de tempo. Só que a gente cresce e o dia a dia nos ensina
que chegar cedo e sair tarde do trabalho é uma prova do seu comprometimento, do seu profissionalismo, do quanto você está rendendo. Isso ainda é assim? Isso ainda é valorizado dessa forma no mundo corporativo? Ou é algo em modificação exatamente porque começa a se dar uma certa importância à questão do descanso, do sono reparador, e enfim? Essa é uma ótima pergunta, Fernando. Pouco tempo atrás, poucos anos atrás, a gente julgava muito os millennials, né? Quando eu sempre digo a gente, é Walter e eu, tá? Porque foram tantos anos trabalhando juntos. Porque realmente a gente achava que era um estilo de vida muito inapropriado porque a gente conhecia um desapego das coisas, aquela história do Zygmunt Bauman, né? Da modernidade líquida. Hoje em dia, eu discordo muito de muitos pontos, porém, Fernando, eu entendo um pouco desse desapego dos millennials, e aí eu creio que hoje isso é uma coisa fundamental na vida de todos nós, é o que eu prego. Então, hoje eu dou muitas palestras, muitas mentorias para grupos enormes, com executivos e com empresários, né? Normalmente os grupos são mistos, homens e mulheres, e eu explico muito que aquele modo workaholic da geração X, ele totalmente está em desuso, né? Se a gente não tem uma qualidade de vida, se a gente não preza pelo bem-estar, hoje fala-se muito de felicidade, de busca de propósito, principalmente até no momento que a gente está vivendo, né? Fez as pessoas pararem para pensar. Mas, sem dúvida alguma, um equilíbrio hoje é o que faz um bom profissional. Não tenha dúvida. Então, tudo aquilo que eu fiz muitos e muitos anos, pelo menos 20 anos, eu estou num processo de desaprender para desacelerar. Então, outro exemplo, tem um monte de seriados hoje, né? A gente acaba, documentários, na verdade, a gente acaba lendo bastante sobre é necessário tomar banho com água fria no momento que você acorda, né? É necessário acordar às 5 para ver o sol nascer. E eu sigo medicina Ayurveda ainda, mas o que eu mais aprendi é que cada organismo é um organismo. Então, assim, eu não quer dizer que o Salib pode dormir 4 horas e tá tudo bem. Não. A gente tem que ter um mínimo de 6 horas de sono, né? Mas ninguém vai me convencer que eu tenho que acordar às 5 para ver o sol nascer, porque eu preciso acordar às 8. Eu sou dessas que durmam, mas eu durmo tarde porque eu gosto da noite silenciosa, eu rendo bastante ali, vou assistindo minhas coisas, lendo meus livros, mas também eu avanço na manhã. Então, o que eu tento passar para os executivos e os empresários que me acompanham, que estão nas minhas mentorias, é que é preciso, sim, haver um equilíbrio. E que cada vez mais, com essa flexibilidade de horários, que o Walter fala muito também, a gente chama do mundo já pós-Covid, né? Mas são aquelas tendências que já estavam aqui e apenas aceleraram. Nesse mundo um pouco mais flexível, por exemplo, eu quero ter horários flexíveis pela manhã para ser uma boa namorada, uma boa filha, uma boa pessoa, para curtir minha cama mais tempo, né? Porque sim, eu vou ser mais produtiva se eu começar as minhas reuniões a partir das 10 da manhã. Eu sou mais notívaga, né? Então, as pessoas estão aprendendo a respeitar os próprios horários, respeitar o seu tempo. E uma outra coisa que eu queria falar que é muito interessante é que, além de falar de negócios, essas mentorias que eu tenho feito, vocês sabem que o tema é negócios, mas as pessoas estão muito mais interessadas em bem-estar. Então, por exemplo, eu começo falando sobre vendas, habilidades de vendas, e aí os alunos falam assim, nossa, o que tem atrás de você? É um difusor? E eu falo assim, sim, eu uso um óleo essencial de lavanda para que eu durma melhor. E aí todo mundo fica muito mais interessado, viu, Walter, no óleo de lavanda do que... Desvia o foco. Desvia o foco totalmente. E uma coisa aí que eu já acrescentei nas minhas aulas, que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, é que vai fazer uns 5 ou 6 anos, Walter e eu fomos fazer uma concorrência para uma empresa de colchões. E eu aprendi lá, e o Walter dá risada, porque isso mudou a minha vida, Fernando. Eu aprendi, eu falo nas mentorias, que o tempo que nós passamos dormindo, não o Salib, mas todos nós normais, o tempo que a gente passa na cama, é praticamente mais tempo do que eu estou em qualquer outro lugar, ou é o equivalente, se eu durmo bem. Então, a gente deveria trocar o colchão de 5 em 5 anos, né, Walter? Claro. E para convencer o brasileiro disso, é igual o tempo que levou para a gente convencer que o brasileiro tinha que tomar iogurte para a flora intestinal. É demorado. Então,
quando antigamente eu viajava, e eu tô contando tudo porque eu falo disso na mentoria, né? E eu deitava numa cama de hotel e falava assim, nossa, é a melhor cama da minha vida. Que é esse lençol maravilhoso, esse colchão? Quando eu contava para o Walter, ele falava assim, poxa, mas a sua cama na sua casa tem que ser igual, né? Lembra quando a gente discutiu, Walter, que o negócio do Hyatt era vender as camas e não ser hotel? Lembra disso? Existem empresas hoteleiras que fazem da cama o seu ponto de diferenciação, é isso mesmo, porque no fundo você passa muito mais tempo na cama do hotel do que no próprio hotel. Claro. Exato! Então eu comecei, com esse mindset, eu comecei a fazer na minha casa a minha cama dos sonhos. Então hoje, para mim, tirar da cama é complicado. Eu preciso realmente ter uma coisa urgente para fazer, porque até às 8 horas eu estou ali quietinha, mas eu passo isso. E eu vejo que cada vez mais os executivos querem e prezam por isso. Muito mais do que só saber de habilidades. É interessante, né? Que bom! As pessoas estão abrindo os olhos. Exato, perfeitamente. É interessante, Vivi, que 3 coisas contribuem para uma vida melhor, ou mais agradável, mais saudável. Alimentação equilibrada, exercício físico regular e dormir bem. No entanto, todo mundo acha ou se preocupa ou dá atenção à alimentação equilibrada, a exercício físico e quase ninguém dá atenção a dormir bem. Exato. É muito interessante porque é ao contrário, dormir é muito mais fácil e prazeroso do que comer determinadas comidas para ter uma dieta equilibrada ou mesmo fazer exercício, que é chato, incomoda, né? Então, o que é mais fácil, as pessoas dão menos atenção. Você está certíssimo. Só uma coisa interessantíssima. Fui num nutricionista, Walter, faz uns 3 meses. E ele falou assim, o que você busca, né? Eu falei, qualidade de vida, preciso me exercitar, nunca fiz exercício físico na vida. Aí ele falou, mas o que você tem feito? Aí eu falei para ele, eu tenho dormido, que eu ando exausta. Ele falou assim, 80% de você melhorar o seu corpo, acabar com a flacidez e se tornar uma pessoa melhor, 80% é sono, então a senhora está no caminho. Eu falei, nossa, amei esse nutricionista. Era tudo que eu vi. E é tudo um processo, né? É tudo um processo. Você faz exercício, você come bem à noite, você vai ter a tendência de ter uma noite de sono mais tranquila. Mas, Fernando, você não consiga desacelerar. Então, mas uma coisa interessante que o Walter falou. Muitas pessoas acordam naquele âmago de preciso correr no parque às 6 da manhã, mas qualquer médico que olhar bem essa situação e a pessoa estressada, isso, aquilo, vai dizer, minha senhora, 1 hora de sono a mais vai ser muito mais benéfico para a sua saúde do que sair correndo para o parque quando ele abre às 6 da manhã. É isso que as pessoas não prestam atenção e não valorizam. Agora, Salib, você tem muito mais companhia do que aquele número que eu falei. São 2 bilhões de habitantes neste planeta, gente com um problema semelhante. Agora, uma curiosidade me pintou. Você foi tenista, você teve uma carreira esportiva. Como é que alguém desempenha, sem dormir, uma atividade esportiva de alto rendimento? E como é que alguém consegue escrever da forma, desculpa o termo, até alucinada, como você tem escrito, sem o descanso da cabeça? Como é que a coisa flui? Como é que sai tudo? Fernando, eu vou adotar uma posição aqui na discussão um pouco diferente, né? Eu poderia falar dos benefícios do sono, eu sei de tudo isso, é óbvio, né? Então vamos falar da minha situação, que é uma situação pouco que, cara, eu já tentei de tudo, então eu tento minimizar para ir, né? Não, sabe, o que você, you name it, I've done it. Então eu, por exemplo, eu sei que depois do almoço eu tenho 1 hora que eu consigo, para você ter uma ideia, eu consigo dormir melhor no sofá depois do almoço durante 1 hora com luzes na minha cara, sentado, do que eu durmo na minha cama à noite, se você pode imaginar um negócio desse. Então, assim, eu vou meio que preenchendo as coxas de retalho, porque não adianta, se eu vier aqui, pegar aqui esse tempo que eu estou usando para vocês, falar a importância, o sono, todo mundo já sabe disso, né? Produtividade. Agora, aconteceu comigo, é uma limitação que eu sempre tive, né? E eu vou preenchendo em alguns lugares que eu sei, eu consigo minimizar o problema, entendeu? Eu não consigo arrumar ele, mas eu minimizo. Por exemplo, o meu travesseiro, ele viaja comigo quando eu vou dar palestras pelo Brasil. Porque você vai em cidades menores, cara, o melhor hotel da cidade é um 3 estrelas com um travesseiro que parece uma pedra, né?
Então, pô, com o meu travesseiro indo junto, isso já ajuda. Então, assim, o que eu posso fazer aqui é dar dicas para pessoas que nem eu. Né? Dar dica para os caras que não têm conserto. Então, assim, você lidar bem com isso também é interessante, porque há certas pessoas, e esse é o meu caso, à medida que você deita e o sono não vem, e eu aprendi com o Walter que você não se senta à mesa esperando a fome, você não se deve deitar esperando o sono. A partir do momento que você deita, o sono não vem, você começa a se irritar. Você se irrita, a cabeça começa a processar, e aí é um processo que não acaba, você não dorme. Uhum. Mas eu convivo bem com isso. Pelo menos dentro do que me funciona aqui, eu sou capaz de ter uma memória fantástica, né? Sem dormir. Às vezes a pessoa, quando eu vou falar com o médico, conta para mim como é que está a sua vida, você está com muito estresse no trabalho. Eu falo, cara, nenhum, zerei. Hoje eu estou numa fase que é a melhor fase da minha vida. Consegui fazer HSM, escrevi 5 livros nos últimos 3 anos e meio. Pô, uma vida profissional maravilhosa, assim. Sabe que você não tem quase problema? E mesmo assim, o sono continua me enchendo o saco. Então, eu minimizo o problema. Então, os lençóis são importantes, né? Os lençóis, aquele sono naquela hora. Fim de semana à tarde também ajuda, eu consigo dormir 1h30. Então, você tem que descobrir aonde que você pode minimizar o problema. Aí você vai testando com o seu organismo, entendeu? Você fica testando, você fica ajustando, e aí você tenta, por exemplo, eu só marco reunião à tarde a partir das 3. Antes das 3, esquece. Quando eu posso, eu só começo a trabalhar a partir das 3. Por quê? É naquele período que eu consigo dar uma remendada aqui no meu problema. Agora, grande parte, a gente está falando de apneia, né? Grande parte do problema do mundo é apneia. Então, eu tenho uma dica para quem está nos escutando. Eu me envolvi, assim, como advisor de uma startup focada em apneia. O doutor Geraldo Lorenzi, ele inventou, junto com um inventor, um engenheiro, um aparelho ligado num app chamado Biologics, né? E esse Biologics, o que ele faz? Ele faz o mesmo exame que aquele que você faz no hospital para apneia. Eu não sei se você já fez esse exame, não? Polissonografia, não é? Não tem uma coisa pior do que fazer. Eu vou relatar aqui a minha experiência. Eu fui no melhor hospital do Brasil, cheguei lá à noite, junto com outros 6 sonâmbulos, né? E para fazer o exame. Aí eu fui para a cama, uma cama completamente desconfortável. A mulher, eu tenho muito pelo no corpo, a mulher me enfiou assim, pelo menos uns 150 coisas no meu corpo, né? Eletrodos. Um negócio na minha boca, um negócio no meu nariz, e falou assim: dorme. Falei, não tem a menor chance, cara. Assim, às 3 da manhã, eu estava completamente agoniado. Eu tive que tirar todo aquele negócio, assim, quase arrebentei todo o negócio. Falei, cara, eu prefiro ficar sem dormir do que ter que fazer esse teste de novo. E o doutor Geraldo Lorenzi, que é um dos maiores pneumologistas do Brasil, junto com esse cara, inventaram esse Biologics, que, aliás, devia fazer parte do projeto, Walter, que você simplesmente você bota um negócio no dedo, né? No dedo, e você vai dormir, que aí é simples de aparelho no dedo, você vai dormir, no dia seguinte você acorda e ele te dá todo o nível de apneia que você tem, que são níveis mais baixos até o nível mais assim, extremamente importante, né? Muito alto, né? Que pode até você ter uma parada cardíaca. Então, recomendo até que vocês conheçam essa tecnologia, que é muito barata, né? Extremamente barata, você pode fazer e te dá, e você não tem mais aquele exame horroroso de apneia que nunca mais eu quero passar perto. Um negócio assim, juro por Deus, é que nem é como fazer computação com HP, entendeu? Um negócio assim que não tem cabimento mais. Mas, infelizmente, os hospitais continuam com isso. Eles tentaram vender esse sistema para os hospitais. Os hospitais, assim, de novo, quanto à tecnologia, não, isso aqui não vai funcionar, está muito bem do jeito que a gente sempre foi. E, você tem do outro lado, até isso a tecnologia dá. Agora, os hospitais não aceitam, porque, querem que o paciente durma lá, né? Acho que para cobrar mais, sei lá, para fazer, entendeu? Então, tá aí uma dica, se vocês quiserem saber, Biologics, com X no final. Legal. Agora, o que o Walter faz, o que o Salib faz também, Walter, é uma habilidade. Você conseguir tirar pequenas sonecas ao longo do dia. É o chamado sono polifásico. É a história do Napoleão, que dizia que não dormia muito à noite, mas tirava várias sonecas
durante o dia. Isso também é uma habilidade, você conseguir desligar no período do dia, dormir e depois voltar, ainda que não seja a ideal. Mas as empresas, e o Salib também falou a respeito sobre dormir após o almoço, as empresas têm investido um pouco nisso, né? Porque há uma questão hormonal aí. Depois do almoço, a gente tem uma baixa, que a gente acha que é por causa da comida, mas não é exatamente assim, né? É isso mesmo. Na verdade, muitas empresas estão já dando um espaço adicional do horário de trabalho para que as pessoas façam esse sono após o almoço. E tem, inclusive, empresas que estão investindo muito em equipamentos que são colocados nas empresas para você dormir dentro de cocuns, de ninhos, onde você, durante meia hora, 40 minutos, tira o seu sono reparador lá e volta mais produtivo para trabalhar à tarde. Agora, sobre o projeto Persona, essa questão de consciência do sono, também o projeto aborda também esse tema, né? Aborda. Você sabe que eu já falei que a ideia da Coteminas, que o projeto Persona é, no fundo, conscientizar pessoas para a importância do sono e dos riscos gigantescos de privação dele. Então, vamos dizer assim, nós estamos, no fundo, muito preocupados porque há riscos sociais, como acidente de trânsito, que são imensos em função de privação de sono. Acidentes de trabalho, gente em equipamento e máquina que tem acidente de trabalho em função do sono. Riscos pessoais como redução da sua defesa imunológica, predisposição à doença, como diabetes e pressão alta, que são agudizados por problema de dormir pouco, perda de criatividade, como a Bibi falou, qualidade da decisão, que fica muito mais emocional que racional, e uma infinidade de outros fatores que acabam, de alguma maneira, prejudicando o nosso presente e principalmente comprometendo o nosso futuro. Então, a proposta desse projeto Persona da Coteminas é disponibilizar e popularizar ferramentas que nos permitam conhecer melhor o nosso sono para poder disciplinar a nossa rotina e recuperar as preciosas horas de descanso que a gente tem perdido com o passar das décadas. Porque nesse mundo pós-digital, esse fenômeno se agudizou muito. Você tem muito mais fatores que te geram atenção, te roubam atenção e te deixam excitado a ponto de dificultar dormir. A gente já falou muito da iluminação azul ou da iluminação vermelha, dos celulares ou das próprias televisões no quarto, né? Enquanto essa tecnologia da Persona está sendo testada e calibrada, e essa ideia do Salib de trazer a Biologics para esse marketplace é uma excelente ideia, nós vamos ver isso sim, não é? Nós estamos buscando melhorar a vida das pessoas através do sono, investindo também em conteúdo de conscientização. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos feito webinars, newsletters, blog, cursos e até um documentário que a gente começou a produzir esse mês para exibição em canais de streaming. Então, em resumo, a Persona acredita que a privação de sono hoje é uma pandemia silenciosa. E por isso está disposta, por isso está disposta a alertar, conscientizar e ajudar a população a dormir melhor, trabalhando em equipamentos da própria Persona ou de empresas como a que o Salib sugeriu, para disponibilizar no marketplace, né? E, por outro lado, conscientizando a população através de geração de conteúdo que transforme nas pessoas o que hoje é criar consciência para alterar comportamento. Porque todo mundo sabe uma coisa, mas ninguém muda o comportamento para realmente resolver. Então, é essa migração entre a tomada de consciência para a alteração de comportamento que a Persona pretende colaborar. Desculpa. Não, só complementando, o que eu tenho visto muito rápido com todos os executivos que eu estou em contato nos cursos, é que a conscientização, simplesmente a pessoa saber, né, sobre o assunto, já a leva a tomar providências e buscar como melhorar. Ela não leva, ela é o primeiro estágio. Você, sem criar consciência, você não altera comportamento, mas criar consciência é condição essencial, mas não suficiente. Não, mas as pessoas estão buscando tanto uma melhora na qualidade de vida, tanto, né, que entender a importância do sono e o quanto isso pode impactar já faz com que ela saia procurando mais informações. Meio caminho andado, isso mesmo. Claro, e a gente tem assim muita informação hoje sobre a alimentação, que é um pilar fundamental. A gente tem muita informação sobre a atividade física, que é outro pilar fundamental. A gente precisa absorver muito mais informação também sobre o sono, que é outro absolutamente essencial. Eu fui profissional da área de mídia durante muitos anos e outro dia nós checamos que existiam 400
revistas, grandes revistas de circulação grande, falando sobre exercício físico, outras 400 ou 500 falando sobre alimentação, gastronomia. Não tem 10 de sono. Nenhuma de sono, a não ser uma ou duas científicas, portanto, não revistas populares. O que mostra a baixa atenção e a necessidade de um projeto como o Persona para trazer essa conscientização para a população. Muito legal. Agora, Vivi, eu quase interrompi o Walter ali um pouco antes para não perder o gancho, que ele falou que o sono é uma pandemia silenciosa, mas a gente está vivendo uma pandemia nada silenciosa e que nos tirou absolutamente toda a rotina, mudou muita coisa. Mudou a alimentação, mudou a questão da atividade física, mudou também a questão do sono. Como é que o mercado enxergou isso e como as coisas vão se transformar já nesse mundo pós-pandemia que eu espero a gente esteja perto? Nossa, espero também. Eu estou vendo duas realidades, Fernando. Uma realidade onde nada quase mudou, então muitas empresas já voltando ao normal, sem se incomodar muito com a mobilidade, sem se incomodar muito com essas novas esses novos hábitos que foram criados, mas sim se importando com as novas questões de qualidade, né, e de distanciamento, mas a vida voltando ao normal. E por incrível que pareça, eu tenho visto muito mais líderes jovens insistindo por uma presença física e para que tudo volte o quanto antes, muito mais do que líderes mais das antigas, digamos assim, até de mindset mesmo. Mas tem uma outra turma que de fato aderiu, entendeu que agora foi pré-estabelecido, né, a forceps, uma nova situação e que isso agora está incorporado na vida das pessoas. Até porque muitos funcionários não podem voltar ao que era, por mais que as empresas forcem, porque os filhos não voltaram para a escola, né? Então, o dia a dia, a rotina realmente foram impactados de uma forma absurda. Mas o que eu vejo foi aquilo exatamente que eu também interrompi, Fernando, que a busca por soluções e a busca por qualidade de vida, isso acho que não tem volta. Eu não vejo de forma alguma as pessoas agora aceitando reuniões de 2 horas, não mais. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer, né, Walter, é que já era. Agora as coisas são rápidas, elas são estratégicas, elas são mais pontuais. Isso eu creio que é uma cabeça que se abriu e que não volta mais ao normal. Alguma flexibilidade de horário, sim, e aí, de novo, falando da necessidade, a importância da gente entender que o ser humano é diferente, né? Que cada um funciona com um tipo de motivação e que cada um tem um relógio interno mesmo. Uns vão trabalhar melhor mais cedo, uns vão trabalhar melhor à tarde, não adianta. É o que é. Eu já funciono 100% home office, eu acho que a casa é meu templo, então quanto mais em casa eu tô, mais produtiva eu sou, isso não tenha dúvida. Eu não tenho estresse de trânsito, eu como o que eu quiser, a hora que eu quiser, né? Uma coisa também, Fernando, engraçada, interessante, o que já foi uma rotina, independente se a casa tem muitos filhos ou não, né, se são grandes famílias, é a questão da alimentação. Então, muita gente, eu tenho conversado e tenho lido a respeito, que entendeu que você só precisa comer quando você tem fome, né? Que aqueles encontros, grandes almoços, grandes jantares, eles também não são necessários. É tão interessante, porque isso vai num paralelo, né, também com a nossa qualidade de sono, é a gente respeitar o nosso corpo, é a gente entender que, igual o próprio Celebi falou, né, já que ele não funciona dormindo numa extensão de horas, como é que ele pode adequar isso? Então, ele vai dormir durante o dia, ele vai cochilar à tarde, né, sentado ou não, mas ele vai responder a essa necessidade do corpo. Então, isso eu estou vendo totalmente direcionada para os negócios quanto a horários. Então, os breaks, eu não acredito mais que a gente vai ter 1h30 de grandes almoços, ainda mais brasileiro, né, que não foca. Walter e eu sempre falávamos, né, a multinacional que a gente trabalhava, não tinha hora do almoço. O cara te liga 1 hora e faz uma reunião, porque ele está comendo aquela salada. Mas essa questão o home office agravou, né? Porque agora não tem mais a sua hora do almoço. Né? Aí é que em muitos casos, a gente não vê essa hora do almoço sendo obedecida, respeitada. Nem 30 minutos, não é 1h30. Então, mas eu não acho que ela vai voltar a ser respeitada, Fernanda. Eu não acho que isso também seja muito ruim. Eu também estou tendo que marcar reuniões a 1 e a 1h30, mas eu entendo que se eu não tenho fome a 1, por que eu vou comer a 1? Porque é dito que é hora de almoço? Quem diz? Né? Então eu faço a reunião da 1 às 1h30 como às 3, porque também tomei café às 10. Então, eu acho que essas coisas estão sendo questionadas cada vez mais. É claro que vai da gente impor os limites. O que eu falei, a nossa geração X, louca e workaholic,
né, destruiu o nosso templo, que é o nosso corpo, sem dormir, sem comer, sem fazer exercício, sem fazer nada. Mas agora a gente está aprendendo aos poucos, e os millennials já nascem com esse chip, que bom, né? Onde eles entendem que até na hora de comer eu vou comer e desligo o computador mesmo e para tudo, mas não necessariamente aquela hora de almoço, né? Igual a mesma questão de exercício físico. Então, eu prefiro agora, se eu tiver uma hora de almoço detectada, eu prefiro andar no parque e como um snack às 3 horas da tarde, né? Mas tem uma coisa só que eu queria falar do que o Salib disse que é super interessante, quanto a essa sonequinha. Você sabe que isso eu estudei e aprendi lá quando eu tinha 15 anos e estava no Dante, no colégio. Eu precisava memorizar muita coisa. A minha escola tinha... era insuportável, mas história e geografia você tinha. Então, decorar os afluentes do rio Amazonas. Tinha que decorar. Não tinha consulta, não tinha nada, né? Era uma besteira, mas você tinha que decorar. E eu descobri que quanto mais eu dormia, mais informação eu guardava. E aí, isso que o Salib falou de dormir, cochilar à tarde, você sabe que é totalmente relevante, porque é dito mesmo, através de estudos, que você deveria tirar uma soneca antes do estudo e tirar uma soneca em seguida. Então, por exemplo, se você tem criança em casa, né, deixa eles estão fazendo a lição de casa, eles jantam, aí eles fazem a lição, aí eles vão dormir. Eles vão guardar muito mais aquela informação do que se o moleque fizer a lição e descer para jogar um futebol. É muito interessante isso. Então, cada vez mais eu acho que a gente vai se descobrindo, Fernando, e estou muito feliz da gente estar vivendo esse momento. Acho que essas coisas não têm volta. Agora, dizer que home office veio para ficar, ou que isso, aquilo, aí eu também acho que é muito de empresa para empresa, muito de pessoa para pessoa, eu também questiono um pouco. Isso são realidades que a gente só vai conhecer depois que a coisa acalmar realmente. Agora, Salib, você falou desses cochilos. O quanto você se sente mais produtivo depois dessa siesta, como se chama no mundo popular? Não, enfim, não dá nem para comparar. Infinitamente melhor. Se eu levo uma frustração da vida até hoje, eu não me arrependo de nada. Tem sido realmente poder dormir melhor, né? Mas eu já fiz tanta coisa. Eu já fui psiquiatra, já fui psicólogo, já tomei remédio, já fiz teste de apneia, já fiz o que você imagina, e o name eu já fiz. Então eu já me aceito assim. A vantagem, Fernando, é que eu sou um cara muito forte, assim, forte em todos os sentidos. Mas eu imagino uma pessoa que não fosse tão forte passar pelo que eu passo, o cara não ia ter vida, cara. O cara não, simplesmente não. Eu não sei o que aconteceria com uma pessoa que não tem a força. Eu, como atleta, né, e continuo fazendo ginástica, tudo isso me ajuda a ficar forte, mas não é brincadeira, não. O sono hoje é tão importante, né? Eu fico muito feliz no começo achei meio estranho quando o Zé Luiz me convidou. Eu falei, porra, Zé Luiz, você está ligando para um cara que não dorme, cara. Acho que você tem que ligar para alguém que durma, né? Ele falou, não, mas é bom, é você mesmo que eu quero na live. Eu falei, tá bom. E aí fiquei pensando, falei, pô, será que eu quero expor meu problema, né? Eu falei, não, vamos embora, acho que é bacana porque alguém vai aprender comigo. Mas eu acho que as pessoas têm que se conhecer, têm que saber seus limites. Eu consigo, talvez se eu não fosse tão forte assim, eu estaria procurando ajuda pesada, assim, tomar remédio para dormir, para poder viver. Mas eu não cheguei nesse ponto. Então eu vou do jeito que dá, mas tem algumas coisas que dá para fazer. O travesseiro é muito importante, o lençol é importante, a hora do almoço é importante. Todo mundo tem que se achar, mas acho que não tem uma regra para todo mundo. E o tema é tão importante que aquela empresária americana, a Arianna Huffington, que é fundadora do Huffington Post, o tema de vida dela hoje é sono. Né? The Revolution of Sleep, né? É um livro ótimo. Tanto que é gozado, porque depois que eu saí da HSM, eles me pediram ajuda na formação do line-up, né? E eles queriam trazer a Arianna. Eu falei, olha, eu acho interessante, mas eu não sei, ela vai querer falar de sono no meio de um evento de gestão, né? E aí ficou aquela controvérsia. No final eles trouxeram e a mulher falou de sono. Foi bacana para todo mundo. Então, é um tema bacana. Ainda mais o que acontece, eu acho que o que é diferente hoje é que nós estamos expostos a tanta informação aqui pelas redes sociais que as pessoas não tem que estar ligada em todos, sabe? É o Facebook, é o Instagram, é o LinkedIn, agora o TikTok, é o Telegram. Cara, e todo mundo está ligado lá. E as pessoas pegam isso aí à noite, né? Então, isso aí também é uma maneira que as pessoas têm que tomar muito cuidado para não
para controlar isso, porque quando você vê, você está 2 da manhã, as redes te comeram, né? E é o tempo que sobra para usar. Por isso, eu digo que uma das razões, o Fernando é um apaixonado pelo tênis que nem eu, né? E eu fico muito frustrado de ver o nosso tênis do jeito que está, né? Muito segunda linha, terceira linha até. Por quê? Porque as redes sociais tiram o tempo daqueles 2, 3 horas que a molecada jogava tênis. E esse é o maior concorrente do tênis junto à molecada. E, enfim, para os adultos é a armadilha contra o sono, porque todo mundo vai lá, checa, dorme com o celular do lado, né? É terrível isso. Agora, Walter, nessa história que o Salib falou, de cada um ter um ritmo, uma estratégia, num dos seus livros você defende o que você chama de rodízio de vidas, ou seja, formas de diminuir e atenuar o estresse do dia a dia no trabalho, ou congestionamento, excesso de informação, e também respeitar o ritmo de cada um, ou seja, o que é que todo mundo tem que entrar às 7 da manhã. Se você é um tipo que rende melhor a partir das 9 da manhã, porque você dorme um pouco mais tarde, de que forma esse tipo de readequação dos RHs de empresas podem mexer com o sono das pessoas ou pode favorecer até a produtividade? Tá. É interessante, Nadine, que assim, quando eu escrevi nos livros sobre esse assunto, eu estava me dedicando ao assunto da mobilidade e do sistema circulatório das megalópolis. Ou seja, o que eu falava na época é que eu sempre achei que, ao invés de um rodízio de carros, a gente devia ter um rodízio de vidas, porque a ideia de mover 15 milhões de pessoas entre 7 e 9 da manhã numa direção e depois entre 5 e 7 da noite no sentido contrário é absolutamente inviável. Você pode fazer o volume de viaduto que você quiser, o volume de metrô que você quiser, você não resolve esse problema, tá certo? Então, independente do planejamento urbano, da qualidade do transporte coletivo, era um tremendo problema. Então, a minha proposição na época era que setores produtivos começassem e terminassem seu expediente em horários distintos. Então, por exemplo, o escritório de contabilidade poderia começar a operar às 6 da manhã e encerrar as atividades às 16 horas. Já uma agência de publicidade podia ter início às 11 da manhã e operar até às 9 da noite. Com isso, o pico dos transportes passaria a ser distribuído. Restaurantes funcionariam para almoço desde as 10 da manhã até as 4 da tarde, então a praça de alimentação não ficaria lotada, não é? Toda a cadeia ganharia mais produtividade. Só que, graças a Deus, essa pandemia teve um monte de coisas muito tristes, mas teve um lado bom, que foi essa conscientização que mudou a sociedade fruto dessa pandemia que nos encontramos. Agora, a solução, eu acho que sou adepto disso, agora deve ser outra. O homeworking e horários flexíveis, ou seja, essa possibilidade é ainda melhor que a minha sugestão anterior, porque ela respeita o ritmo circadiano de cada um de nós. Então, ciclo ou ritmo circadiano é um sinal emitido por um relógio interno que todos temos situado na profundeza do nosso cérebro. Esse relógio cria um ritmo cíclico para nos sentirmos cansados ou alertas em momentos diversos do dia e da noite, mas sempre regulares. Então, vamos dizer assim, ele controla a preferência de horário de comer e beber, os estados de ânimo e emoção, a temperatura corporal, a liberação de diversos hormônios, tudo isso é feito pelo ciclo ou pelo ritmo circadiano. Então, esse ritmo ou ciclo circadiano de cada um de nós se comporta de maneira distinta, como falou Vivi, individualmente. E há, interessante dizer isso, fatores genéticos envolvidos, ou seja, para 40% das pessoas, o ponto máximo do estado de vigília ocorre no início do dia, cedinho, e o ponto mínimo, chegando quase à sonolência, no início da noite. Então, para esses, acordar bem cedo e também dormir cedo é melhor. Para essas pessoas, esse é o melhor tipo de performance. Para 30% da população, a preferência é dormir tarde e, consequentemente, acordar tarde na manhã seguinte, como a Vivi falou, que é o caso dela, notívaga. E não adianta exigir o melhor deles logo cedo. E os outros 30% que complementam a sociedade são os chamados intermediários. Dormem entre 11 e meia-noite e acordam entre 7 e 8 horas da manhã. Por isso, é fundamental respeitar o ritmo circadiano de cada um de nós. Isso é tão sério e tão importante que as escolas da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, proibiram as escolas de iniciar as aulas antes das 8h30 da manhã.
entendendo que uma pessoa começar uma aula às 7, 7h30, 8, destrói a possibilidade de atenção, de apreensão e de compreensão dos alunos. Então, os diferentes ritmos circadianos, no fundo, têm uma razão de ser, uma razão antropológica. Por quê? Para vigília constante contra os predadores. Então, quando nós morávamos nas cavernas, era importante que, se eu tenho 3 filhos, um durma cedo, um durma intermediário, outro durma mais tarde, para que haja pouco tempo de todo mundo dormindo e os bichos não entrarem na caverna e não comerem a família. E se você olhar hoje, até hoje, isso por alguma razão, eu diria, ancestral, você tem 3 filhos, os 3 têm ritmos circadianos diferentes. Nós não temos hoje nenhum bicho que entra na nossa caverna, mas a vida continua sendo assim, tá certo? Então, às vezes o próprio casal, né, Walter? Até a mulher fica vendo TV, ele dorme mais cedo, ou ele fica lendo, ela foi deitar às 9. Exato. Então, esse ritmo circadiano ele tem uma razão de existir. Eu diria assim, a família que tivesse o ciclo circadiano similar, todo mundo dormindo e acordando na mesma hora, tinha menos chance de sobrevivência, por causa exatamente disso. Então, há, portanto, diferentes índices de atenção, de foco. Dependendo do ciclo ou do ritmo circadiano de cada um, eu diria que, na verdade, isso a gente chama de cronotipo. É o cronotipo que vai definir, o seu cronotipo que vai definir qual a melhor rotina a ser seguida. Se você tem um cronotipo vespertino, matutino ou intermediário, é isso que deve pautar os seus horários e atividades individualmente. Então, eu acredito que nós vamos voltar para os escritórios, mas provavelmente pessoas vão começar a trabalhar às 8 da manhã, outras 9, outras 10, e vão estar juntos, né, trocando ideias, gerando sinapses, entre 10 da manhã e 4 da tarde. E depois também cada um vai sair mais tarde se chegou mais tarde, ou sair mais cedo se chegou mais cedo. A necessidade de eliminarmos os horários rígidos que surgiram na época da Revolução Industrial e que hoje não fazem mais nenhum sentido, baseado na média da população, é fundamental. Em resumo, sono curto, vida curta. E como diz o Matthew Walker, quanto mais breve é seu sono, mais breve vai ser sua vida. É claro que pessoas como o Salib, como ele mesmo falou, encontram fórmulas de se adaptar a isso. E tem gente que, por exemplo, fuma até os 100 anos e morre bem tarde. Tem gente que fuma e morre cedo. Também tem o indivíduo que vai ser afetado mais ou menos por essa privação de sono. Mas, em geral, a privação de sono é algo que deve ser combatida ou atenuada, como nós já falamos. Exato. E o Salib achou uma forma de se bem resolver com a questão do sono dele, que é tirando esses pequenos cochilos, cada um deve encontrar aí a sua estratégia. Só que o Salib também citou, ele falou, eu ainda bem tive força para me adaptar, a criar uma estratégia. Muita gente não consegue se encontrar e acaba apelando para remédio. A gente vê, no momento, o sucesso que é a Ritalina entre os executivos brasileiros. A pergunta, e aí vale para todo mundo aqui o debate... Mas a Ritalina não é para dormir. Ao contrário, é serotonina. Ao contrário, isso, perdão. Deixa trabalhando. Isso. Mas o Fernando está certo que, assim, as pessoas tomam Ritalina para se ligar. E aí para desligar. Para desligar. Exato. A Ritalina, no lugar, em vez de você dormir, reparar o seu cérebro e voltar bombando, você toma a Ritalina para seguir. O mais fácil seria dormir. É botar aditivo no tanque de gasolina, é isso. E, só que Fernando, olha... entupir as velas. Eu aqui contribuindo com os caras que nem eu, né? que dormem pouco e que tem que achar alguma estratégia em vez de agoniar e tentar achar o sono perfeito. Porque a pior coisa que tem é quando você nasce que nem eu e você busca um sono perfeito. Isso nunca vai existir. Aí você tem que ser esperto com o travesseiro, você tem que ser esperto quais são as coisas que te atrapalham. Por exemplo, eu não posso dormir com ninguém na minha cama. Não tem jeito. Você pode botar a Gisele Bündchen lá que não vai. Não, na verdade, aí eu entendo que você durma mal, se for o caso. Né? Mas eu não posso dormir com ninguém na minha cama. Então, a minha esposa tem o quarto dela, tem o meu, e a gente convive. Quando eu viajo, o hotel tem 2 camas, eu já cheguei no ponto de férias, onde o hotel não tinha 2 camas, eu tive que ficar um quarto só para mim, viajando com a esposa. Quer dizer, por quê? Porque eu tinha certeza que se eu forçasse a barra
e dormisse na mesma cama, eu não ia dormir e acabar nossas férias, entendeu? Então, pô, as poucas 4 horas que eu consigo dormir, eu tenho que dormir bem, para ter um menor nível de poder ter uma vida, porque, pô, você dormir zero, cara, não tem condição, né? Então, assim, nesse caso de casais, eu já vi muito. Eu lembro que a minha irmã casou e ela tinha, aliás, a família inteira, acho que vem de família isso aí, né? E meu pai não dormia, minha irmã não dormia, eu não dormia, acho que só minha mãe dormia. E ela casou e ela achou que era obrigada a dormir na mesma cama que o marido, porque era uma coisa de casal e que não tinha jeito. Porra, eu lembro ela agoniando, tomando remédios, assim, ficando até meio grogue, para fazer isso. Então, vocês que são casais, não tenham vergonha de ter um outro quarto, né? Ou, no mínimo, uma outra cama, porque realmente alguém numa cama com uma pessoa que não dorme bem, puta, é um desastre completo, não tem jeito, né? Aí a gente volta ao começo da conversa, quando o Walter falou estratégias para diminuir estresse. Até nas férias tem que ter estratégia para diminuir o estresse, senão você não vai descansar. Eu cheguei no hotel, Fernando, e quando eu fui pedir outro quarto, a mulher do hotel falou, nossa, eu sinto muito que vocês brigavam. Não, eu não briguei, cara, eu quero dormir. Você sabe, Fernando, que existe uma diferença entre dormir bem e dormir muito. São dois assuntos distintos, as pessoas às vezes confundem uma coisa com a outra. Se você dorme pouco, você tem que dormir bem. O que significa dormir bem? Alcançar por um bom tempo o sono REM e o sono profundo. Se você consegue fazer isto em 5 horas, ficando uma boa quantidade desse tempo no sono REM e no sono profundo, é muito melhor do que dormir 8 ou 10 horas no sono leve, acordando muito e etc. Então, o que o Salib está, no fundo, confirmando é isso. Já que ele não consegue dormir mais de 4 ou 5 horas, essas 4 ou 5 horas precisam ser as melhores possíveis para haver a regeneração celular. Exato. Agora, a questão, o sono é uma obra da natureza, é uma obra da criação, é uma necessidade humana de reparação. E a impressão que dá é que não há remédio que vá te manter ou te restabelecer mentalmente tão bem quanto um sono. Não sei se vocês concordam com isso. Que nada vai substituir o sono na hora de você desempenhar, criar, focar, se concentrar. Eu acho que é algo insubstituível, não? Uhum. Com certeza. Sem dúvida. Total certeza. Igual a gente nunca desligar um computador, né? Ou nunca desligar um celular. Aquela bateria acaba uma hora. Não, não é só isso. Vai acumulando um monte de coisas dentro do computador que depois tem que fazer o clean-up dele. No fundo, o que a gente faz toda noite é botar o avião no hangar para manutenção. Se aquele avião voa tantas horas e o avião não vai para o hangar, o risco dele cair é muito maior. Então, a manutenção, o sono é um período super produtivo de manutenção do nosso corpo, onde a gente faz um car wash do nosso cérebro, limpa as neurotoxinas. E se a gente não faz isso, isso vai se acumulando e lá na frente a gente paga esse preço. Agora, há uma frase que é atribuída ao Napoleão Bonaparte, voltando a ele, depois do sono polifásico, a questão da frase dos 6 horas de sono para um homem, 7 para uma mulher e 8 para um tolo. Coisa é muito complicado de encarar um negócio assim, né, Walter? Mas vamos dizer assim, é evidente e a cultura nos leva a achar isso, né? Que estamos perdendo tempo dormindo, né? É um processo cultural que demanda tempo de você alterar essa visão. Eu acredito que a única forma de suicídio aceito e valorizado socialmente é se matar de trabalhar. Você pode ver como todo mundo fala isso com um orgulho gigantesco, não é? As pessoas acham isso lindo, se matar de trabalhar. É incrível como as sogras ficam felizes quando os genros expressam que trabalham feito um louco. Dá uma sensação de segurança para a prole dela, não é? Isso é um conceito novo. Ele não é um conceito que existe há muitos anos, há séculos. É pós-revolução industrial que a gente passou a pensar assim. Antes, a ideia era trabalhar para viver. Agora parece ser viver para trabalhar. E as pessoas têm orgulho disso. Então, não é que é apenas um problema. É um problema e eu tenho orgulho disso. Então, nós precisamos nos conscientizar de uma coisa que é fundamental. Nenhum CNPJ vale um AVC. Não vale. Se a gente não entender isto, não é? O que precisamos respeitar nosso cronotipo, dormir o suficiente para regeneração celular plena,
gerar uma limpeza das neurotoxinas e um respeito ao volume enorme de atividades que o nosso corpo executa durante a noite, principalmente, como eu falei, durante as fases REM e profunda do nosso sono. Então, biologicamente, é muito raro encontrar pessoas que estejam plenamente saudáveis dormindo muito pouco, mas elas existem. Nesse caso, só quem possui uma rara alteração genética no gene ADRB1. É assim, talvez a gente descubra que o Salib tem essa alteração genética do ADRB1. Mas a verdade é que se o volume de neurotoxinas é proporcional aos inputs que o nosso cérebro recebe, e nós nunca recebemos tantos inputs quanto agora, não é? Nesse novo mundo pós-digital, nós precisamos dormir cada vez mais e não cada vez menos. Pessoas de algumas tribos da África, nos altiplanos andinos da Bolívia, precisam de menos horas de sono porque eles têm muito menos inputs cerebrais diários, muito menos carga de informação embarcada. Então, é uma vida tão contemplativa, tão rotineira, tão sem novidade, que eles podem dormir 4, 5 horas de sono e estão completamente refeitos. Na sociedade moderna e nessa infodemia que nós nos encontramos, nosso corpo precisa de muito mais tempo para se refazer e se regenerar. Isso acontece durante o sono. E quem não entender isso vai ser menos produtivo, vai ter mais problema de saúde e vai comprometer seu futuro. Agora, Vivi, não dá a impressão que a gente está indo meio que na contramão? Esse excesso de informações, essa avalanche de plataformas, esse derramamento de informação o dia inteiro, deveria exigir das pessoas um pouco mais de descanso, de um sono reparador. Só que a gente está sendo alimentado com mais e mais e mais e mais e mais. Isso parece não ter um teto, parece não ter um limite, né? E talvez não haja sono que seja possível para reparar tanta coisa. Mas eu não acredito que a gente esteja indo na contramão, porque se a gente busca no Google as palavras mais procuradas na pandemia, meditação está entre as 10. Então, eu acredito exatamente que a gente esteja aberto, justamente ainda com os milênios e com esse momento difícil que a gente está passando, a gente está muito aberto a entender e mudar a nossa qualidade de vida. A busca por cursos e mentorias e aulas sobre bem-estar é maior do que sobre especializações profissionais para os executivos. Então, você vai ver, vai diminuir o número de MBAs e vai aumentar o número de aulas sobre a culinária Ayurveda. Tem mais livros sobre bem-estar sendo vendido do que livros sobre negócios. Então, a pandemia trouxe uma busca pelo autoconhecimento jamais vista. É um momento horrível que a gente está vivendo, mas sem dúvida alguma, se precisa tirar alguma coisa boa disso, foi que muita gente olhou para dentro e a gente começou a se questionar. Então, hoje, você tem... Estou sempre tirando os millennials, tá? Porque eles já nasceram assim, é uma coisa meio wired. O que você mais vê é gente falando, tá na cara que o outro não dorme, ele tem sobrepeso. Tá na cara que o fulano não dorme, ele é mal-humorado. Tá na cara que o fulano não dorme, ele tá pouco criativo. Eu tenho ouvido cada vez mais esse tipo de comentário. Então, é muito raro alguém que come mal, que tem uma vida sedentária, que não dorme, render bastante no escritório. Isso está realmente indo por água abaixo. E eu vejo cada vez mais as pessoas desacelerando. Sim, existe esse fenômeno que o Walter falou, ele está na nossa vida. Tem um bebê que está assim, né, tentando ligar um iPhone com o dedo. Mas essas crianças, elas já nasceram entendendo e respeitando o ritmo delas. Elas não vão respeitar as regras de um escritório, pelo contrário. O que antigamente, 5 anos atrás, eu tinha como desrespeito, hoje muita dessa postura eu busco. Eu falo, cara, a menina que estava certa, que sentava do meu lado, não tinha um porta-retrato na mesa, não tinha apego nenhum ao escritório, e eu ficava apagando a luz do banheiro porque eu era a dona da empresa. Que dona da empresa? Eu não ganhei para isso. O Walter tá rindo porque ele estava lá. Não, né? A menina que tá certa, que compartilhava uma bicicleta, já ia para o escritório, chegava toda suada, eu achava um horror, mas ela já tinha feito o exercício físico, eu estava lá no meu ar-condicionado, toda plena, mas, né, minha musculatura atrofiando. Ficava no escritório das 9 às 9, achava que era a melhor coisa que tinha. Teve um dia, eu fiquei acordada 42 horas seguidas no meio de uma concorrência, né? Cheguei extasiada na sala de Walter Longo, falei, Walter,
lá na agência que a gente trabalha, né, na filial da China, acabou de morrer, que ficou 48 horas na frente do computador. Ele morreu porque o cérebro parou. E aí o Walter, né, desesperado, mas o que você quer dizer? Eu falei, eu quero dizer que eu tô acordada 42 horas. Então, se você precisar de mim, eu tenho mais 6 horas à sua disposição. É o deadline, propriamente dito. Achava aquilo maravilhoso. Hoje, gente, eu tenho vergonha de contar. Hoje eu vejo, então por isso que eu acho, Fernando, não estamos na contramão. A gente tem esse volume gigantesco de informação, mas ao mesmo tempo as pessoas querem também buscar e se informar e procurar informações para se cuidar. Tá? Olha, o que eu vejo de gente aceitando menos uma carga reduzida, menor salário por uma carga reduzida de hora no trabalho, como jamais foi visto na vida. Uma das tendências da pandemia é que a maioria de nós vai deixar de ser CLT e vai virar PJ, né? Se você ainda não fez esse movimento na sua vida, já abra uma pequena empresa, uma microempresa, porque isso vai acontecer em alguma hora. E isso acontecendo, você vai renegociar os horários, como o Walter tinha falado. Então, tem gente... olha, aquele Great Place to Work, a pesquisa. O Flávio Tavares, né, Walter, nos ensinou isso. Quando perguntam se você quer para os seus funcionários o que os funcionários preferem, um bônus em dinheiro ou horários flexíveis de trabalho, ou um dia off, Friday off, 90%, 80% das pessoas respondem que elas preferem horários flexíveis e dia off. Então, eu sinto que, embora a gente esteja transbordando de informação, as pessoas vão mudar. Por isso que eu digo, só de saber, quando eu cutuco alguém e falo, você sabe a importância do sono? As pessoas querem saber. E aí eu falo, você acredita se eu te disser que você vai melhorar 50% sua produtividade se você dormir mais? As pessoas acreditam. E aí elas dão um Google, e aí elas buscam informação, aí elas querem ver um documentário, porque a gente está assim hoje. Então, eu estou muito otimista quanto a isso, porque eu acho que essa é a melhor época para a gente falar desse assunto. Eu acho que as pessoas estão abertas a querer melhorar, as pessoas vão preferir ter 3 ou 4 empregos diferentes, 2 horas por dia, nos seus horários flexíveis e até faturar menos, mas ter uma qualidade de vida melhor. E tem uma coisa, gente. Se a pessoa que está nos ouvindo aqui ou assistindo o documentário da Coteminas, ou seja lá o que for, ainda não se motivar, se for um homem, o Walter deve ter guardado essa informação, que eu tenho certeza que ele tem aí. Você sabia que os homens que dormem de 4 a 5 horas por dia produzem 50% menos testosterona que um homem normal, e é como se ele fosse, numa idade biológica, 10 anos mais velho? Então, eu não estou nem falando de libido, mas veja quanto a produtividade, a reprodução, né? Desse jovem que não dorme, não consegue ter filhos, não entende por quê, e de fato também não está excited de nada na vida dele. Poucas horas a mais de sono resolvem a sua vida. Então, assim, é só entrar na internet, é só dar um Google e descobrir. Então, tem muita coisa que a gente não sabe que está na palma da mão, mas as pessoas estão se animando. Fernando, eu sou sempre muito otimista, mas nesse caso, né, a Walter sabe, mas nesse caso mais do que nunca, porque eu estou mudando até a minha linha. Ao invés de ficar fazendo mentoria sobre vendas, eu vou fazer mentoria de bem-estar, porque vai vender mais. Justo. É isso mesmo. E claro que ainda, Vivi, como você falou, ainda é uma tendência nova que vem de cima para baixo e que eu espero que se espraie por toda a sociedade, porque ainda é algo muito nas classes AB, não é? Das pessoas que podem, os 10 milhões, dos 200 milhões que podem fazer home office, ainda é uma coisa muito nossa, mas que rapidamente cabe a nós temos que ter consciência da necessidade e da importância do sono, porque ainda em outras classes sociais isso ainda continua sendo um equívoco de análise e nós precisamos conscientizar a sociedade como um todo, e por isso a Persono é algo que eu considero, eu estou tão motivado de estar participando disso, porque é um propósito muito relevante que vai fazer bem para cada indivíduo e para a sociedade como um todo. É o mais elevado. Quisera eu saber disso 20 anos atrás, né, Walter? Então agora eu ainda vou correr atrás. Tirar o prejuízo. Sempre é tempo, sempre é tempo, sempre é tempo. E além de dar um Google, como disse a Vivi, você pode ir no YouTube, no perfil do Persono, você clica lá no sininho, vai receber todos os alertas sobre os próximos webinars, sobre essa questão tão importante que é o sono. Estando conectado com o Persono, você vai saber e receber diversos conteúdos. Sim, dar a devida importância a esse aspecto tão fundamental, tão essencial, que é a qualidade do sono. Beleza? Até uma próxima oportunidade, gente. Tchau, obrigada a vocês. Tchau.